Graça e paz. Hoje comemoro 17 anos de ordenação. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa alegria, essa felicidade, pois o dia da nossa ordenação, ou seja, da nossa resposta ao chamado de Deus, uma resposta específica, sim, pois a vocação é a nossa resposta específica. O chamado é para todos, é a maneira como Deus se manifesta na vida de cada um dos seus filhos e filhas. Então o chamado ele é geral, mas a vocação é específica. A vocação é a nossa resposta de acordo com as nossas capacidades e qualidades, talentos. E nós então respondemos. Isto é a vocação. Todos são chamados. Você é chamado também. Você é chamada ao serviço, ao amor de Deus, a viver essa vida em gratidão ao Pai. Meu querido e minha querida, a vocação é algo que nos compromete com o amor, o serviço ao próximo. Aqui respondemos ao chamado de Deus. E o ministério é aquele modo específico. Como presbítero, somos chamados a celebrar a Eucaristia, a perdoar em nome da igreja. Somos chamados a administrar os sacramentos da igreja e a pregar a palavra de Deus. Alguns desses ministérios são específicos do presbítero, não é? Meu querido e minha querida, você tem um chamado também. Todos têm um chamado. Basta ouvir a voz de Deus. Como dizia uma linda canção, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, a decisão é sua, pois Deus nos respeita na nossa resposta. E não fique preocupado, não é? Porque Deus vai te capacitar. Se Ele te chama, Ele também te capacita para o ministério ao qual você se dispõe a servir a Deus. Então, meu amado e minha amada, não tenha medo de se dispor, de estar a serviço. Não tenha medo. A vocação é a nossa resposta. E é tão lindo ver pessoas entregues a esse chamado. Como é bonito, como a gente fica admirado de ver ao longo da história tantos filhos e filhas que responderam nos mais diferentes ministérios o seu chamado. E responderam muitos a um preço tão alto. Mas Deus nos capacita, nos fortalece e nos dá força para a missão. Por isso eu me alegro e compartilho com vocês. E também digo a cada um de vocês, mais uma vez, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, porque ela está sempre ali. Na minha vida essa voz sempre esteve presente. Num belo dia, lá por volta dos meus 45 anos, eu respondi ao chamado de Deus numa vocação específica. Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por ouvir essa mensagem.